Vamos conversar com o senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado Federal, integrante do MDB, sobre, claro, ainda a repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal e a movimentação política em Brasília, né, para a sucessão dos presidentes da Câmara e do Senado que vão acontecer em fevereiro. Senador, mais uma vez um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Os grupos políticos estão fragmentados em Brasília depois dessa decisão do Supremo. Muito bom dia para você. Bom dia. Com certeza o jogo está zerado e agora vão ser feitas as primeiras avaliações, primeiramente dentro das bancadas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, para que se possa iniciar as tratativas para a definição de nomes que devem disputar a presidência tanto da Câmara quanto do Senado Federal. O MDB tem a maior bancada no Senado, formada por 13 senadores, possibilidade de conquistar mais um senador durante esse mês de dezembro. Portanto, como maior bancada, o MDB tem aberto discussões no sentido de ter a prerrogativa de poder indicar a candidatura a presidente da Casa no sistema da proporcionalidade. É bem verdade que a proporcionalidade já não foi respeitada há 2 anos atrás e, portanto, é todo um jogo novo que nós precisamos aguardar as definições por parte dos partidos. Mas o MDB tem manifestado o interesse de apresentar uma candidatura. Senador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Queria saber do senhor o seguinte, como é que está a sua candidatura à presidência? Eu soube que o senhor está entre os senadores do MDB dispostos a apresentar o seu nome para ser o representante do partido nessa disputa. Cláudio, é muito cedo ainda, muito cedo para se cogitar nomes. De fato, o meu nome, ao lado do Eduardo Gomes, ao lado do líder Eduardo Braga, são os nomes naturais lembrados dentro da bancada, como temos também a postulação da senadora Simone Tebet. Portanto, uma bancada de 13, são cogitados 4 nomes. Falava há pouco com o senador Eduardo Braga, ele está chegando em Brasília hoje. Na próxima semana nós vamos ter esforço concentrado com a presença dos senadores em Brasília. Deveremos ter uma primeira reunião da bancada do MDB para que a gente possa fazer uma avaliação de como o MDB vai se posicionar. É importante também lembrar que, afora a bancada do MDB, a bancada do PSD tem 12 senadores. Existem comentários, né, que estão circulando na imprensa de que o PSDB também tem o interesse de apresentar uma candidatura. Se fala muito na candidatura do senador Antônio Anastasia. E, portanto, eu acho que está no início, muito cedo ainda para se fixar em nomes, mas o que eu posso lhe adiantar, Cláudio, é que o MDB tem sim interesse em apresentar uma candidatura a presidente do Senado. Aliás, senador, o senhor citou agora o PSDB, nós temos aqui o depoimento do líder do PSD. Eu falei do PSD, que é o segundo maior bancada no Senado. E o PSDB, o senador Roberto Rocha, gravou um depoimento aqui para a gente, falando também a respeito da posição do partido e da possibilidade de apoiar o PMDB nessa corrida no Senado. Para que o Brasil, os brasileiros, o governo que foi eleito democraticamente pelos brasileiros, possam ter melhores condições de governabilidade e ter as entregas mais rápidas e melhores por parte do Congresso Nacional, especialmente do Senado da República, eu, como senador, defendo o princípio da proporcionalidade. E, nesse sentido, eu declino desde já a minha preferência como senador que tem direito a voto. Não sou da bancada do MDB, mas, como senador da República, eu teria e terei o maior prazer de votar em Eduardo Gomes para ser o próximo presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Esse é o senador Roberto Rocha, líder do PSDB, não fala como líder, mas já explicita uma vontade dele de estar junto com o PMDB, né, senador? É uma manifestação, de fato, muito positiva. Hoje, o líder da bancada do PSDB é o senador Isalci. O senador Roberto Rocha é uma pessoa muito querida
dentro do Senado Federal, e ele defende, portanto, a tese que o MDB defende, que é a tese da proporcionalidade, e faz a sugestão do nome do senador Eduardo Gomes, que é um dos nomes também que estão sendo cogitados nas avaliações que estão apenas, repito, apenas se iniciando dentro da bancada do MDB. Claro. Senador, o senhor acha que essa tese da proporcionalidade vai prevalecer? Era uma tradição do Senado que acabou ignorada em algumas eleições, inclusive a do Davi Alcolumbre, né? Correto. Que outros candidatos se apresentaram, etc. O senhor acredita que há clima no Senado para que todo mundo concorde que o MDB vai indicar o presidente, o PSD o primeiro vice e assim por diante? Olha, ainda é cedo, Cláudio, para que a gente possa dizer qual será a disposição das bancadas, dos partidos, mas é bom lembrar que de 2000 até 2018 havia o respeito à tese da proporcionalidade. Então isso é uma longa tradição aqui no Senado Federal. É evidente que sempre pôde se disputar dentro da maior bancada. Eu lembro a própria disputa do Luiz Henrique contra o Renan Calheiros, mas foi uma disputa que foi levada a plenário dentro da bancada. Mas a tese da proporcionalidade sempre foi muito respeitada. Ela teve essa exceção de 2 anos atrás, e agora, como a decisão do STF está muito recente e havia uma expectativa de que se pudesse ter a reeleição para as mesas diretoras, diria que é uma avaliação ainda a ser feita, porque vai depender também muito do nome que venha a ser apresentado pelo MDB. E o nome só deverá ser sacramentado, como você bem conhece o processo de discussão dessas questões no Legislativo, na véspera da eleição da mesa diretora. Então é um trabalho que se inicia agora, mas definição ela só deverá ocorrer uma semana, 10 dias antes da data marcada, que é 1º de fevereiro, para a eleição da nova mesa diretora. Senador, é o Pedro aqui de novo. Só mais uma pergunta para o senhor aí. A gestão Davi Alcolumbre é a responsável, né, por esse movimento, pela volta do critério da proporcionalidade para a eleição do Senado? Qual a avaliação que o senhor faz aí da gestão Davi Alcolumbre à frente da presidência do Senado Federal, hein? Eu acho que ele fez uma grande gestão, sobretudo no momento, né, de chegada do novo presidente, do presidente Bolsonaro. Como todos vocês se recordam, tivemos um primeiro ano de muitos embates entre os poderes, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, e o presidente Davi Alcolumbre se conduziu com muito equilíbrio, sempre procurando abrir pontes, construir pontes e apostando no diálogo institucional, o que permitiu grandes avanços para o Brasil. Eu recordo aqui a aprovação da reforma da Previdência no primeiro ano de governo, uma série de votações importantes do marco regulatório, o enfrentamento da questão da pandemia. Seria sempre muito bom lembrar o papel decisivo do Congresso Nacional na concessão do auxílio emergencial, na concessão de recursos para empréstimos de proteção à micro e à pequena empresa. O Brasil vem sendo um dos países que tem se saído melhor do ponto de vista econômico no enfrentamento dos efeitos da pandemia. É o melhor país na América Latina. A performance do Brasil, que deverá ter uma retração econômica do PIB abaixo de 4,5%, está em linha com os Estados Unidos, com os países mais desenvolvidos. Portanto, provando que nesses 2 anos, que foi anos realmente muito complexos em função do enfrentamento dessa pandemia que se abateu sobre o mundo inteiro, eu diria que o papel do presidente Davi Alcolumbre foi decisivo para a construção do diálogo e para a implementação de medidas importantes que se reverteram em favor do povo brasileiro. Mas, senador, mas também foi um papelão dele essa história de pretender rasgar a Constituição para insistir num projeto pessoal, numa ambição pessoal de ser reeleito presidente do Senado Federal. Isso não conspira contra, não ajudou a conspirar contra a credibilidade, a confiança dos brasileiros numa das instituições mais importantes da nossa democracia, que é o Congresso Nacional? Cláudio, deixa eu dar minha opinião pessoal, respeito aos que pensam de forma diferente, mas hoje só não pode reeleição
na mesma legislatura, na mesa diretora da Câmara e do Senado, mas é permitido nas assembleias e nas câmaras de vereadores do Brasil afora. Isso é que está errado. Tem presidente de assembleia, tem presidente de Câmara que já se elegem por 10 mandatos consecutivos. Mas a Constituição não proíbe, né, senador? Ao contrário do Congresso. Mas, na realidade, o que estava se discutindo com a tese da reeleição era se dar um ponto final nas reeleições sucessivas. Porque você veja bem, quem se eleger agora, pode se reeleger no próximo biênio. Qual o impedimento de se eleger na mesma legislatura? Então, são coisas que precisam ser discutidas. Eu sempre defendi a tese da reeleição dentro da mesma legislatura. Eu acho que isso é uma coisa que ficou, se esqueceram de tirar quando aprovaram a reeleição para presidente da República e não ajustaram isso. Quando um presidente é eleito, ele faz a negociação na chegada do governo dele para governar com as forças políticas que estão representadas no Congresso Nacional. Então, senador, por que não... Você vai ter que renegociar tudo de novo. Mas assim, agora a Constituição proíbe, por que não muda a Constituição? Assim, não, se a Constituição proíbe, por que tentaram no tapetão? Foi um horror isso. Não é tapetão. Na realidade, a Constituição está emendada já por diversas iniciativas e por diversas interpretações. Essa não é a primeira, nem será a última. Né? Então, na realidade, é importante fazer essa discussão em face da realidade política do nosso país. O que precisa acabar é com a reeleição sucessiva. O que se estava dando pelo voto do ministro Gilmar Mendes era uma única reeleição. E você ia acabar com esse carnaval de mandatos sucessivos nas assembleias e na Câmara de Vereadores. Mas agora não, a Constituição vai ficar do jeito que está, não se fala, e as assembleias e as câmaras têm a prerrogativa de fixar quantos mandatos sejam. Isso está errado. Isso é excrescência. Bem, eu queria agradecer ao senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, senador do MDB, que falou conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, entrevista também transmitida na capa do portal UOL. Obrigada, senador, até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço para vocês.